Morar perto do mar vai muito além da vista. É sobre a forma como você vive o espaço. E foi exatamente isso que guiou esse projeto. Quando a gente pensou nesse projeto, tive que levar muito em consideração justamente o perfil dos clientes. Eles já vinham de experiências de reformas, com algumas coisas bem-sucedidas e outras não, e também muito seguros daquilo que eles queriam fazer. O apartamento já tinha sido feito uma reforma anterior, mas não tinha a cara deles. E aí a gente começou a trabalhar juntos e foi uma troca muito boa, onde eu pude compreender um pouco deles e também trazer algumas soluções de projeto que a gente acabou conversando lá no escritório e hoje vocês vão ter a oportunidade de acompanhar comigo. Estamos aqui então com Anderson, que foi quem nos procurou, né, Anderson? Isso. E aí a gente conseguiu estar trabalhando juntos para poder chegar, eu creio que nesse resultado que ficou agradável para todos. O que é que você teria assim um pouquinho para poder falar? Qual foi a dor que você teve? Que eu comentei, já tiveram outras experiências, algumas boas, outras nem tanto, para poder chegar lá, realize. Vou querer fazer o projeto com vocês. Foi. Newton e eu, nós somos viciados em ficar assistindo vídeos na internet, tudo de obra, de reforma. Aí nós achamos um canal daqui de João Pessoa, que eram vocês, e falamos assim, nossa, até que enfim um lugar onde você consegue fazer tudo. Porque as experiências que a gente tem é de ficar fazendo aquele monte de contratação separado e administrar diversos grupos dá muito trabalho, é cansativo. Essas coisas a gente não, fala assim, não, da próxima vez que a gente for fazer uma reforma, vamos então contratar uma equipe que faça tudo pela gente para a gente poder ficar mais tranquilo e me preocupar com essa etapa. E aí, como viu que vocês fazem desde o projeto, né, até a execução final, para a gente foi perfeito. Que bom, que bom. E daí, eu lembro muito quando vocês chegaram lá, a gente ainda não tinha visitado o apartamento, mas uma demanda que você tinha trazido para a gente era que o apartamento, primeiro, não tinha a cara de vocês. Essa era uma questão muito importante. E outra também, que era uma parte mais funcional, que, né, o antigo proprietário tinha integrado ao máximo, então não existia varanda, que era uma demanda e que vocês tinham algumas dificuldades, especialmente quando também chovia, por conta da posição do apartamento. E como era que estava sendo esse período até a gente começar esse projeto? Porque quando nós adquirimos esse apartamento, a ideia era, ele tinha acabado de passar por uma obra, que foi, pelo que a gente foi informado, durou muito tempo, e falamos assim, não, vamos comprar um apartamento onde a gente não vai ter que fazer muita obra. A gente chega só com a parte estética e coloca ele à nossa cara. Quando a gente entra, a gente começa a deparar com um monte de coisa que era impossível pra gente. Luzes diferentes, luz quente, luz fria, tudo misturado, um pesadelo isso. Fora que tinha bastante, né? Então ficava... Era em excesso e era uma luz que você não identificava nem onde que estava, como que foi feito o trabalho. Então isso era um problema pra gente. A gente pensava assim, no futuro se der algum problema, como resolve? Não sabíamos. Essa, né, as luzes já eram isso. O piso incomodava a gente um pouco, porque a gente sentia, por exemplo, banheiros e varandas. A água, você podia derramar um oceano Atlântico aqui no apartamento. A água ia inundar a cidade de João Pessoa, mas não caía no ralo por nada desse mundo. Isso incomodava demais. Porque assim, você tomava banho dentro de uma piscina, porque a água não descia para o ralo. Então você tinha obrigação de ficar puxando com o rodo. Quase uma banheira, né? Era um pesadelo. E aí a gente ficava disputando quem tomava banho primeiro, porque o que tomasse banho primeiro conseguia pegar ele levemente molhado. Quem era segundo já tomava banho dentro de uma piscina, então não tinha a menor condição. Isso era um transtorno muito grande. Um erro que não sei por que as pessoas cometem gigantemente, não entendo. Eles tiram as varandas. Varanda, gente, é um lugar que vai
entrar ventilação, entrar uma sombra, deixar o espaço muito mais agradável. Numa chuva, eu posso largar essas portas abertas e a chuva não me atrapalha. A cortina de vidro, por melhor que ela seja, a chuva ela vem na direção que é exatamente dessa janela, do que era a janela antes. Então, e a chuva quando vem, ela cai forte, ela conseguia dar o jeito dela de passar, inundava a minha sala. Como as quedas d'água não funcionavam, então aí virava um lago lá e não ia água para o ralo, onde estava na posição errada, não tinha caimento, e isso incomodava a gente profundamente. Aí o Newton queria vender o apartamento. Eu falei assim, não, eu gosto muito daqui. Eu gosto do prédio, eu gosto da localização, eu gosto das vistas que eu tenho. Verdade. Quero manter tudo isso. Vamos fazer o quê? Vamos chamar Realize, vamos quebrar tudo, vamos colocar esse apartamento, consertando tudo que pra gente é defeito. Isso. Então eu lembro que quando a gente veio aqui, tinha alguns materiais, algumas coisas que a gente falou assim, vamos ter que manter, e outros a gente falou, a gente vai poder abrir mão. Então quando você falou do revestimento, e a gente pensou logo, tá, então pra gente também não demorar muito em obra, a gente vai colocar um vinílico. Outra escolha que a gente também teve foi do painel, que eu lembro que porque esse painel, ele já foi intervenção nossa quando muda para cá. Então a gente pediu para fazer esse painel todo. Isso. Então assim, eu queria manter o painel porque eu gosto muito também do acabamento, né? Exato, é fantástico. Eu gosto muito desses tons amadeirados. E aí eu lembro que aí foi uma proposta que a gente trouxe de quê? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos seguir com esse painel, que a gente vai abraçar, que é uma parte da sala, e chegar, né, até a cozinha, para a gente trazer um pouco desse peso, né, e para a gente trazer uma cor um pouco mais viva, para também trazer um destaque. Porque quando a gente foi nas lojas, eu lembro que a gente estava montando o moodboard lá, que é como geralmente a gente faz, e aí os desafios, e aí, agora, o que é que a gente coloca, o que é que a gente escolhe? E aí foi quando a gente pegou esses tons mais claros, para justamente a parte de piso, e a gente estabeleceu esse contraste. Quando a gente chegou, especialmente lá na parte da cozinha, foi quando a gente chegou e definiu, né, falou, a pegada é trazer elementos que nos remetam à ideia de praia. Porque e aí, todo apartamento que a gente fez aqui, eu gosto de ter essa sensação de praia. E aí, como eu não queria desfazer dessa madeira, uma coisa que eu adorei, porque eu adoro mimetizar a porta, eu gosto de portas que desaparecem da entrada, né, dá uma sensação muito melhor. E aí a gente já tinha começado a escolher, porque assim, meu último apartamento já tinha sido um tom esses tom meio creme, sabe, sim, né? Sim. Dos beges. Então off-white, mas fica tudo muito off-white. Mas aí eu não queria repetir, porque eu detesto fazer apartamento repetindo a versão anterior. Então, como já foram muitos, o desafio também nosso é assim, agora tem que ser diferente dos outros que a gente já teve. Então, quando a gente escolhe a cor das paredes, eu falei assim, nossa, agora a gente precisa achar um elemento de ligação da cor da parede com o painel e o piso e me lembrar a praia. Olha que... o difícil do trabalho do arquiteto é fazer a leitura do que é nosso desejo, né? Eu brinco que a gente é meio que um psicólogo, né? Que vai tentando compreender uma pessoa nova, que a gente vai, a partir daquilo que vai falando, das experiências, captar essas ideias, essas emoções e as histórias, para que a gente consiga trazer, né, nesse novo ambiente, essa essência. E uma coisa que eu gosto também de trazer muito é essa parte, né, de memórias, que a gente vai mostrar já também, uma área muito legal também daqui do apartamento. E aí quando a gente escolhe esse piso, eu gosto dele, porque ele me lembra o tom de areia. Então eu falo assim, opa, a praia já começa a entrar aqui, né? E ele não grita, não briga com o tom do painel, né? Que é uma madeira que é muito marcante, então ele não causa conflito com essa madeira. Então aí foi um acerto grande que a gente teve. Também há algumas propostas que a gente trouxe de projeto, né, em termos de mobiliário. A gente propôs esse aparador aqui. Eu lembro que antes era outro sofá. Era outro sofá. A gente não gosta de ficar repetindo o projeto. Aí a gente vai trocando as coisas. Era outra mesa, era outro sofá. Exatamente, porque eu lembro que a gente tinha alguns mobiliários que a gente iria permanecer, mas no processo, quando, né, a obra foi avançando, tomando forma, vocês também foram olhando outras opções. E aí, que é essa parte muito bacana de projeto, né, que a gente tem a oportunidade de compartilhar o gosto do cliente. Então,
tem coisa de João, mas tem muito também coisa aqui de Newton e Anderson, que justamente colocaram, não, a gente escolheu. Quando eu ia ver, compramos. Aí eu, que legal! E tá tudo certo, tá aprovado. Já comprou, né? Já tá aprovado e tudo certo. E no final, realmente, por exemplo, esse sofá com esse formato um pouco mais orgânico, ele tem uma medida um pouquinho menor, apesar de não ter uma varanda ali, mas criou um espaço, uma área livre, colocou uma poltronazinha ali, ficou algo muito bacana. Porque eu queria ter o espaço de uma planta aqui nesse canto, sim, eu queria deixar o espaço da cortina livre. Esse móvel aqui, porque o que acontece? A gente tem um privilégio muito grande de ter essa sala, que o sofá não tem que ficar encostado na parede. Então, um espaço muito grande, é muito bom. Consegue integrar. Só que eu odeio ver costas de sofá. Eu acho horroroso, de péssimo gosto ficar vendo costas de sofá. Então, eu falo assim, não, então é bom ter né? Ter esse aparador aqui, porque além dele camuflar essa costa de sofá que eu não gosto de ver, é a oportunidade da gente colocando, porque a gente tem gostado muito do artesanato daqui, né? Que bom. A gente veio de Minas para cá, o artesanato de João Pessoa é maravilhoso. E aí eu queria um lugar também que, à medida que a gente fosse viajando, indo em feira, conhecendo peças de artesanato, e aí a gente tem um espaço para ir colocando e esse espaço vai ficar identificado aqui. Perfeito. Esse é um lugar de colocar o artesanato, né, nosso aqui. E tem uma coisa que eu tenho que falar, João, que eu não tô resistindo, que eu tô olhando agora e eu tô falando, que é... Esse jovem. Esse aqui, ó. Isso. Que foi um dos pontos de inspiração pro apartamento também. Por quê? E eu chamo esse quadro de 3 pássaros. Quase ninguém vê os 3, mas eles são 3 pássaros. É meio um desafio das pessoas enxergarem os 3 pássaros, na verdade. Aí, as cores dele ia ajudar a ditar as cores do apartamento, que eu tenho paixão por esse quadro aqui. E a questão dos 3 pássaros, só para quem ficar caçando e não vai achar, todo mundo consegue ver um pássaro aqui, consegue ver o segundo aqui, e a maioria não vê onde que tá o terceiro pássaro, fica caçando debaixo da asa e tal, não sei o quê. Mas se você parar e prestar atenção, apaga os 2 pássaros que você está enxergando. Se você considerar aqui como um bico e aqui como um outro bico, você consegue ver um pássaro com o bico aberto, assim, como se fosse uma arara, com o bico aberto assim para cima. Perfeito. Ele é um pássaro só, com o bico aberto. Muito então legal. São 3 pássaros, as pessoas não conseguem enxergar os 3 pássaros. Mas esse quadro de 3 pássaros, ele meio que dita as cores do apartamento e muitas das escolhas que a gente fez. E muito também, né, como você comentou que aqui já foi uma intervenção que vocês fizeram quando vocês vieram para cá, então realmente casa. Você vai vendo as cores aqui, tons de verde espalhados pela casa. E o azul também que a gente escolheu. Esse tom aqui lembra um pouco o tom da parede. Perfeito. Então o que a gente foi escolhendo um pouco saiu daqui. E aí, como a gente definiu que ele iria ficar aqui, também a gente procurou deixar justamente um ponto de luz para dar um destaque. Dar o destaque dele, que também é um carro-chefe aqui do projeto. Aí eu tinha que falar dos meus 3 pássaros, porque ele dita muita regra aqui no apartamento. E, como você tinha comentado quando a gente estava ali sentado, que era antes que aqui a gente tinha justamente aquela meia parede, que era uma bancada, né? Mas que segregava muito e a gente perdia essa ideia de amplitude que a gente tinha do espaço. Então a gente meio que tem uma amplitude longitudinal e outra transversal, agora no sentido de quem está aqui na cozinha, também para poder atender quem estiver aqui na mesa, né, na sala de jantar. E como vocês gostam também, né, dessa questão de receber amigos, de repente cozinhar, ter essa integração e poder conversar com o pessoal e ter a varanda agora que a gente tem, um dia mais tranquilo, que não esteja chovendo, realmente receber muita gente. Então é um espaço onde as pessoas realmente se integram. Então aqui é um lugar de receber, de abraçar as pessoas. Acaba sendo um cômodo que acabou abraçando todo mundo. E até a gente que mora aqui também se sente abraçado. Amei a ideia de fazer a ilha aqui. Quando eu olhei, vamos quebrar a parede, vamos. Então temos espaço para uma ilha. Respeitando as circulações, né? A gente tem espaço para ela. Aí volta meu amado fogão de indução. Amo fogão de indução com todo o coração. E aí o que tinha aqui, porque já tinha um na casa por conta da reforma, aí a gente pôde voltar com o fogão de indução, que é maravilhoso. Não tem sensação no mundo de limpeza pós-uso dele. Tudo ok. E como a gente é acostumado, né? As pessoas às vezes não é acostumado ao uso, mas a gente é acostumado, então facilita muito. E aí também, já aproveitando que nós falamos da bancada, a escolha também
da pedra. Da pedra. Do branco siena, que foi justamente essa ideia que você trouxe, né? Não, então, como a gente já tem um vinílico que lembra essa ideia da areia, vamos considerar uma pedra que também tenha esses pontinhos que também remetam a essa ideia como se fosse uma continuidade. Você vem com o piso, sobe na bancada e tem essa mesma linguagem, essa mesma leitura que segue aqui. Então também foi uma escolha, eu acho, bastante acertada para poder a gente estar desenvolvendo aqui no projeto. Na hora assim, é difícil, né? Escolher, porque fazer essas escolhas não é nada fácil. Mas aí quando as coisas vão se encaixando assim, a gente fala assim, ai que maravilhoso, e vai lembrando a gente, né? Eu e Nilton, na verdade, somos bem representados no apartamento. Aí uma outra escolha, que aí é sugestão sua, não lembro se é minha, que a gente conversa tanto, discutia tanto, que foi, eu preferi, porque todo mundo faz o contrário, Sim. Eu preferi manter o pau-ferro aqui em cima, em vez de jogar a cor clara aqui, e deixar a cor clara aqui embaixo, porque eu queria essa sensação dessa continuidade, dessa areia que vem e sobe. E eu queria que isso aqui, para quem estivesse de lá, ele olhasse e enxergasse como um todo, sabe? Eu não queria fazer essa fração. Quando tá lá, tem o visual já, o pessoal vai ter a vista da sala, do painel, que ele já tá fazendo contorno, né, moldurando essa parede e chega aqui até a área do cantinho do café. Do cantinho do café, que isso aqui é uma coisa importante. Ao espaço que a gente criou. Que aqui a gente fechou, né, que era justamente a porta que dá acesso ao corredor de área de serviço. Aqui é a porta de serviço, que o povo faz um auê danado de ter essa porta, que para mim não tem a menor justificativa eu ter uma porta de um lado, eu dou um passo, eu tenho uma porta do outro. Para mim é a coisa mais sem noção. Então a gente achou muito melhor isolar a porta, lá por fora ela existe, né, isso, normal, tranquilo. Mas aqui dentro a gente isolou a porta e aí pode criar um cantinho pra gente colocar nossas coisas de café e tal, que nós somos mineiros e café é uma coisa que a gente toma em excesso. É importante. A gente tem diversas formas de tomar café. Uma coisa importante, porque eu vou querer chorar. Mas calma, porque a gente tinha, né, 3 moradores aqui. Era uma casa de 3 moradores. Exato. Eu tinha o meu gato, que era o Mel. O Mel. Tava com a gente há 15 anos. Aí essa fotinha tá até que foi o pessoal da Realista que tirou essa foto da última vez que esteve aqui, antes da gente sair do apartamento, na verdade, foi pouco antes. E aí, como teve na Polaroid, eu quis até manter ele aqui. Tinha o 3º morador. Muitas escolhas do apartamento foi feita à época do projeto em função do Mel, que era o nosso filhotinho, que era o 3º morador do apartamento. E Nilton e eu resolvemos manter. Ele faleceu, infelizmente, quando a gente sai do apartamento e passa o tempo fora lá, ele já estava velhinho e tal, aí ele teve um problema e foi rápido, nem sofreu muito, faleceu e tal. Mas tudo que foi feito escolha em função do Mel, a gente manteve, a gente em respeito, em amor, em carinho, né? Aqui ainda é a casa que era a casa do Mel. Tem as lembranças. Aqui tem o seguinte, nas escolhas aqui da área, que aqui era uma área de serviço e uma dependência de empregado, a gente resolveu integrar tudo. Por quê? Para criar uma área de armazenamento grande aqui, porque na cozinha acabou ficando pouca área de armazenamento, né? Para guardar panela, essas coisas assim. Aí a gente opta em ampliar aqui a área de armazenamento, porque a cozinha estava pouco, eu não queria sobrecarregar a cozinha, a gente acabou utilizando aqui, né, como uma área de serviço estendida, bem maior, e tem área de armazenamento. E esse cantinho aqui, ó, era um dos cantinhos do Mel, que aqui era o lugar que ficaria a caixa de areia dele. Aí a gente preservou esse cantinho dele, tá aqui ainda, não sei o que ainda a gente vai colocar aqui no futuro e tudo, mas aqui é o canto do gato. E aqui tem um pulo do gato nessa área aqui, ó, que as pessoas não pensam. Aqui era dependência de empregada, aqui era banheiro de empregada. Só que o banheiro da empregada que ficava aqui, ele roubava uma parte do nosso quarto. E isso foi uma demanda nossa. Falei assim, não, eu quero acabar com isso. Que eu não preciso desse 3º banheiro com dependência, né? Da dependência de empregada, não tem função nenhuma. Vamos dar a melhor função para ele. Vamos devolver a parte que é do quarto para o quarto e vamos transformá-lo num depósito. Que aí aqui fica onde a gente coloca. Pode ver, e é um depósito que é arrumadinho, pode até mostrar o depósito lá, ó. Que é onde a gente guarda, sabe aquilo que você não tem onde guardar? Pronto, a gente guarda aí e mantém um depósito arrumado. Então aí vira uma função de verdade. Que isso é uma decisão de projeto e muito importante pra gente.
Por isso que eu falo assim, essa área aqui não é uma área, é uma área que teve grandes decisões. E também, você comentou aqui, e aí, pelos costumes também que a gente tem, de geralmente colocar uma porta para deixar a área de serviço um pouco mais escondida, também lembro, né? Tu quer colocar de repente aqui com o vidro canelado, a gente colocar uma porta, mas aí sempre, né, e voltando um pouco de Mel, fala, não, eu preciso dos espaços abertos. Abertos, eu tinha uma ideia de querer fechar aqui. Na verdade, por conta do gato, nada se fechava nessa casa. Isso. Então, não, abre mais esse espaço aqui e deixa aberto para a circulação do gato. Tanto é que até o depósito inicialmente iria ficar sem porta, só no armário mesmo, e aí a gente inverteu a lógica, colocou uma porta e deixou o armário no armário sem os fechamentos. E aqui também uma outra coisa, a gente gosta muito de... Não tem que ficar guardando, tirando e guardando equipamento, a gente deixou espaço para deixar micro-ondas, air fry e os equipamentos que a gente vai ligar, todos a gente coloca aqui, eles ficam aqui, a gente liga, não tem que ficar guardando, é só limpar e pronto, tá tudo ok. E também eu lembro um pouco do corredor, na parte de obra, inicialmente tinha estabelecido em projeto que seria o forro todo liso, todo numa faixa de altura. Mas como tinha questão, né, que a gente não conseguia ver algumas coisas que estavam escondidas no forro antigo, a gente teve aqui nessa parte do corredor, que ele ficou com a diferença, né, da altura de nível, justamente por conta da parte da estrutura, e para a gente também conseguir passar os cabeamentos que estão aqui por cima. E a gente ficou... Infraestrutura de ar-condicionado, essas coisas todas, passa tudo por aqui. Tudo. E aí foi quando a gente pensou, tá, então vai ficar um corredor algo totalmente fechado, e aí a gente, não, vamos, como vocês têm também essa característica muito boa de preencher as paredes com telas, com quadros, então mais uma vez a gente pensou, né, vamos colocar aqui. E essa parte aí a respeito dos quadros, aí eu deixei bem livre, bem aberto, de acordo com as telas que vocês tinham do gosto, para que a gente pudesse estar colocando. E a gente tem ao mesmo tempo que é uma área de passagem, também algo que não ficasse tão preso a gente, tivesse uma beleza justamente através dessas telas que vocês escolheram, e que também super aprovado. Obrigado. É porque o que acontece? Muitas dessas telas, elas fazem parte da nossa história, então elas marcam alguns momentos ou algo que em algum momento fez um sentido para a minha vida e para o Newton. Então eu precisava desses lugares para não ficar tudo num lugar só, para dar, né? Para na verdade a gente sentir a casa como um todo nosso. Perfeito. Então aí por isso foi importante. Então até no corredor a gente conseguiu trazer, deixar alguma coisa aqui para marcar a gente. E ó, falando nisso, sempre vai ter em algum canto, sempre vai ter alguma coisa justamente que lembra no meu filhote, né? E aí eu gosto muito disso aqui, ó, que tudo aqui já foi um sonho, porque na verdade, né, lá atrás, porque Newton e eu temos 31 anos de união, então lá atrás, isso realmente foi... Isso aqui, na verdade, é muito maior do que o sonho que a gente teve um dia lá atrás. Então, assim, isso aqui foi uma coisa que a gente foi construindo com a nossa história e tudo, então a gente gostou muito. E, inclusive, essas cerâmicas aqui a gente ganhou de presente, uma menina de Belo Horizonte, amiga nossa, bacana. Começou a fazer os trabalhos de cerâmica, mandou algumas pecinhas pra gente, e aí a gente achou que tinha muito a ver com o coraçãozinho e tal, e com amor, essa coisa que a gente tem tanto pelo Mel quanto pelos nossos sonhos. Aí a gente achou que era muito bom. Agora tem a parte top da casa, que é uma das coisas que marcam muito a gente. Que aqui representa o lugar da memória. Até tu comentou, né, que era só o quarto de música e agora a gente tá renomeado. Ele chama quarto de músicas e memórias, porque muito da nossa história, do que sobrou, porque a gente não é tão apegado a muitas coisas a gente foi desfazendo ao longo de 31 anos, de mudanças de apartamento, de vida e tal, mas muita coisa a gente quis recuperar e manter e deixar isso bem fixado aqui dentro. Então, esse quarto aqui, primeiro ele é nominado como quarto de música e não sala, porque para mim ele ainda é um quarto, porque se lá no último caso extremo, esse sofá é um sofá-cama, se precisar, alguém fica. Gente, a ideia não é essa, porque eu vou ter um quarto de visita separado. Mas aí, se precisar e tal, então até pra gente, se quiser ouvir uma música mais relaxada e tal, tem um espaço dele, né? Mas aí um dos grandes fortes aqui, né, no quarto. Ela. Newton me dá ela de presente, porque nós fomos um apaixonado por vinil e desfizemos de nossa coleção toda ao longo da vida. Quando o Newton resolve me dar, né,
a Consegue minha resgatar. vitrola. Aí ele cria um monstro, porque eu saio compulsivamente comprando os vinis todos que eu fui encontrando, principalmente da Madonna, que eu tenho um monte, porque, claro, dá pra ver, eu sou um grande fã da Madonna, desde o início da carreira dela. Eu gosto da Madonna antes de Madonna ser Madonna de verdade, porque eu conheci muito antes. Aqui eu virei, tá? Porque como tem expostos muitas pessoas e tal, que aí eu não queria ter expondo todo mundo, mas aqui as fotos que a gente tira das pessoas que vêm nos visitar, que tá aqui conosco, a gente vai colocando, vai expondo, dando jeito de expor tudo aqui. Tenho lembrança do meu pai, aí eu tenho coisas de momentos que a gente gosta muito. Lá em cima eu tenho uma coleção de design de interiores, porque o João deu para perceber muito bem que a gente é um aficionado por design de interiores, então por isso que por arte de uma forma geral, né? Como a arquitetura também é uma arte, por assim dizer, então também está envolvido. E aí, aqui, quando a gente pensou justamente desse armário aqui de fundo, aí, por exemplo, por ser um espaço um pouco menor, a gente trouxe uma cor mais clara, já que a gente tinha optado também por pintar com esse azul, com a cor um pouco mais viva, para também trazer aquele movimento, porque eu lembro, vamos deixar também todos com a cor só. Aí vocês, não, a gente tem um pouco do lado caótico que a gente precisa tá expondo, tá mostrando. Porque eu tenho que expor a parte da minha história. Lá. Então a gente teve que ficar discutindo com o João, porque o João não quer. Porque que acontece? A arquitetura hoje, o pessoal é muito assim, grege, sabe? É muito cinza, é muito bege. Então o povo fica igreja demais. Eu falei, não, o que marca a nossa trajetória é cor. Então eu tenho que trazer elementos de cor para o projeto como um todo. Marcou realmente aqui nessa parte nas paredes. E aí é bacana, porque o que acontece? Eu já tinha o lambe-lambe do Van Gogh e ainda não tinha tido a oportunidade de colocá-lo. E ao fundo dele Quantos anos guardado? Esse aqui tinha o tempo, pelo que tinha falou. 6 anos guardado, pelo menos. E aí encontrou. E aí você vê o fundo dele lá, dos girassóis e tal. Aí esse fundo azul, manual. E olha que não foi nem planejado, né? Mas que casou completamente e tá, assim, ao meu ver, muito harmônico. Mesmo tendo esse tom essa pegada mais off-white, mais com essas cores vivas, mas são cores que se casam e se complementam. E a gente também consegue ter um resultado muito bacana, um lugar de memória, e que realmente, para mim, foi o ponto alto daqui do projeto. E é um espaço agradável. Quem tem vindo aqui em casa fala assim, nossa, é um prazer enorme. Aqui, né? Porque a outra característica que eu tenho do vinil, eu não gosto de vinil novo, eu gosto de vinil antigo. Não precisa me dar. Por quê? Porque se for para ouvir um som puro, sem chiado, sem nada, eu escuto pelas mídias que a gente já tem. Eu quero ouvir aquela música com chiadinho mesmo. Aquela coisa bacana. De vez em quando ele pode até dar o pulinho, isso não me irrita. Isso me lembra a memória do tempo, da idade que eu tenho, que é lá muito lá atrás. Fica bom porque de repente, por exemplo, à noite, uma luz um pouco mais baixa, a gente consegue. De repente uma chuva, aquela barulhinha realmente é um lugar, um espaço bastante agradável. Porque aí ele me leva pro passado mesmo. Então aí realmente eu gosto de tudo. De memória. E aí você vai vendo que a gente vai tendo diversos adornos aqui, ó. E aqui eu tenho de novo, ó. Mel. Esse cantinho aqui, ó, é o mel, quando ele falece, ele foi cremado, né? Já falei do mel lá. E aqui tá as cinzas do mel. E eu consegui até um gatinho que lembra muito como que o mel era. Aí alguns jogos, porque aí vem amigos jogarem aqui, tem jogos guardados também, a gente tem jogos aí, a gente faz sessão de jogos. Livro, à medida que agora a gente vai recuperando o livro, que agora eu quero voltar a ter os livros físicos. Ótimo. Aí então, à medida que a gente for voltando, vai ter espaço para colocar esses livros e tudo. Então esse aqui realmente é um canto muito agradável e muito pessoal pra gente, assim, que a gente bateu o pé, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. Mas mantendo essa ideia das cores. Aqui tem um detalhe que eu acho importante falar. Quando a gente pensou nas varandas, inicialmente a gente iria recuperar a varanda que era aqui, se lembra? Só que a gente iria ficar com um canto perdido e, quer queira, quer não, também espaço um pouco menor. E aí foi quando tu falou, não, então deixa aqui sem, porque como também a fachada que recebe uma ventilação muito boa, a gente consegue ter esse fluxo de ar, também fica um espaço agradável em termos, né, de conforto, e ao mesmo tempo a gente tem essa harmonia aqui muito presente. Uma coisa que foi muito vantagem, né? A gente está sempre juntos trabalhando e tudo. São essas pequenas revisões de projeto depois do primeiro projeto feito. Então, assim, a primeira planta que eu tenho, ela é diferente em alguns pontos daqui, né? Tem surpresinhas
e tem também decisões que a gente vai tomando depois, né? Foi na hora que começou a quebrar tudo, a gente viu e falou assim, não, o espaço que a gente ganha aqui é muito maior, vamos mudar tudo. Inclusive aí mudou até esse móvel, né? Que ele era diferente. E que é diferente, porque quer queira, quer não, como vocês estavam morando aqui, estava com mobiliário, o espaço estava ocupado, não era um espaço vazio, que a gente não tinha aquela sensação de como a gente vai preencher ele. Isso. Então, isso meio que também norteou, né? Algumas coisas que iriam ficar, e vamos lá, e vem cá e mexendo. E realmente o projeto tem o nome de executivo final, mas ele sempre tem o final do final do final. A última versão. E quando vocês estão aqui também ainda tem os ajustes que é super normal, que é no dia a dia da convivência, de perceber o espaço. Das surpresinhas que aparecem, exato, né? E fazendo os ajustes que é super natural, mas que acompanha a ideia original que a gente pensou. Isso. E aí agora a gente está aqui no quarto de visitas ou de hóspedes e a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Se quiser começar já pela polêmica. Porque tinha uma polêmica muito grande, que é outra coisa que aqui usa-se muito e eu detesto, que é essa tal dessa porta reversível para o banheiro social. Exatamente. Porque para mim não tem a menor explicação a pessoa entrar por aqui ou dar um passo e entrar por aqui. Não tem lógica isso. Era mais ou menos a ideia. E aí pede espaço. Isso não é original desse apartamento. A reforma anterior, eles fizeram isso e teve que mudar toda a posição de tudo lá dentro por conta disso aqui. Exato. Aí quando veio a reforma, era a oportunidade de eu tirar essa porta. Isso. Mas pouco antes eu tinha recebido visita aqui nesse quarto e eles usaram. O que eles fizeram? Eles trancaram lá, porque só eles, ninguém usa esse banheiro. Eles fecharam lá e ficaram com uma suíte. Aí, para visita, eu achei que poderia valer a pena. Então, aí eu optei, não, então vamos deixar, porque quando tiver uma visita e tal, ela tem alguma privacidade. Perfeito. Mas, de fato, eu acho bobagem. E aí ia ter que reverter o banheiro todo, trocar tudo de lugar, e eu queria menos dor de cabeça, de obra demais. E aí eu falei, não, João, vamos manter a porta e aí a gente resolve isso. E a gente manteve a porta e teve uma questão também de um reaproveitamento de material. Então, tipo assim, a gente não pegou e descartou tudo, né? A gente falou, não, tem um painel que está de um quarto que a gente consegue trazer para o outro, tem antes que tinha um rodapé, agora eu quero deixar no nível do piso. E aí a gente foi justamente usando essas soluções, né? A pedido de vocês. Essa cabeceira aqui já existia, na realidade. Ela, na verdade, assim, quando a gente compra um apartamento, né, e falando assim, a gente só vai fazer algumas escolhas estéticas, e aqui era para ser o quarto, então a gente resolve colocar aqui como cabeceira da cama, dando essa volta. Eu falei assim, a gente tinha acabado de colocar há pouco tempo, eu falei assim, vou jogar isso fora, eu acho um absurdo. Esse painel, na verdade, era do nosso quarto. Isso, que a gente conseguiu aproveitar ele aqui. Gente, é muito... Doa-se, não tem problema doar para alguém, entendeu? Mas eu tinha acabado de fazer, aí eu falei assim, não, esse quarto aqui, como é de visita, eu quero investir menos, né? Porque, inclusive tem a máxima, né? Se visita, você não pode deixar eles confortáveis demais, não, eles vão querer ser morador. Então você só né, deixa confortável, de boa e tal, mas aí e aí a gente conseguiu, né? Também vocês trouxeram essa ideia que por enquanto... Aí o que acontece? Aí eu tô falando no quarto de visita, falando assim, gente, vocês vão dormir aonde? Na mesa? Não, não é. Aqui a ideia é, essas duas mesas, o lugar dela mesmo, quando eu não estou recebendo visita, fica as duas ancoradas aqui. Isso. As camas, quando eu não estiver recebendo visita, elas vão ficar em L aqui. Vai ter uma cama lá e vai ter uma cama aqui. E outra aqui. Quando chegar uma visita, uma mesa dessa vai para o quarto de música e memória. Isso. E a outra mesa, ela fica aqui. Aí cria o espaço de poder ficar as duas camas na posição normal. Serve como um apoio. E ainda tem um armário que fica todo disponível para visita. Eu sou uma visita, eu sou alguém que recebe de uma... Fora tudo isso, o que tem? Tem a varanda, né? Porque esse é um quarto que ainda tem uma varandinha, olha isso. A visita vem e ainda tem uma varandinha para poder ficar aqui fora. É uma varanda que tem um espaço que era fechado, que era um pesadelo. Qual que era o pesadelo aqui? As máquinas de ar-condicionado ficavam nessa varanda. Que não dava, né? Porque seguindo aquela regra, nada água descia. A questão do barulho também que faziam, porque eram as três Porque eram as três condensadores. Então, ficava aqui, se ligasse, ninguém dormia nesse quarto. Eu falei assim, não, tem que mudar com isso. E aqui, pra mim, também é uma das varandas mais privilegiadas. Privilegiada. Em termos de circulação de vento. O vento que chega aqui, que você consegue, tem vista, vento. Ali tem tudo. Você consegue ver a cidade também, a própria natureza, a parte do mar. Então, vê o mercado de artesanato daqui. Então, realmente é
É um espaço muito gostoso. Para receber as pessoas, eu acho que fica um espaço... Vou ficar falando muito não, senão o povo vai querer fazer lista de hospedagem. E aí, estamos então na Suite Master, então, Suite Master Plus. Tudo. Onde... aqui... que é esse privilégio que você tá no pé da cama, ó. Olha esse espaço aqui, gente, isso não existe. Outra coisa que não existia antes, porque a gente tinha antes, o roupeiro ficava aqui, e como você tinha mencionado, ali era a parte do banheiro que existia. Então a gente roubava-se um pedaço muito gigante aqui do quarto, por conta do banheiro da dependência da empregada. E a cama antes tinha ficado aqui. E aí, obrigatoriamente, o espaço que sobrava para a cama era aqui. Isso. Aí, o que acontece? Esse é um apartamento que ventila muito. Eu não ligo o ar-condicionado, o vento aqui é favorável. Só que o vento nesse quarto, ele passava dessa porta para aquela e aqui na cama o vento não chegava de jeito nenhum. É zero vento. Aí eu falei, não, vamos ter que melhorar isso tudo, né? E entra vento também da janela do banheiro ali. Então, agora ele já entra. Essa ventilação cruzada. Ele já entra direto pra gente em cima da cama. E como complemento também, que também é um charme que tem aqui dentro do quarto, é justamente o ventilador de teto. A gente gosta do ventilador de teto porque uma hora ou outra que o ar tá parado, para eu não ter que ligar o ar-condicionado. Por que eu não gosto do ar-condicionado? Ele irrita a mucosa minha, então tem problema no nariz, no olho e tal. Então o uso dele é mínimo, e aí não precisa. Aí quando eu preciso, se eu ligo o ventilador, é um ventilador hiper silencioso, não incomoda em nada, né? Pensando no Mel também, aí o Mel ficava de boa aqui nesse ventilador, agora o Mel já não tá aqui com a gente mais. E esteticamente eu acho que fica bonito, assim, porque eu gosto, porque aí são coisas de registros nossos de outros apartamentos, então aí a gente resolveu manter. E uma das coisas que, por exemplo, deu certo nessas andanças que vocês tiveram, que era o ventilador. Então, como vocês já sabiam, optaram também por colocar. Eu optei para ter o ventilador, para não ter que ficar carregando o ventilador para lá e para cá, põe ele no teto que ele não me Outra coisa também que eu lembro era a respeito quando foi da proposta do roupeiro. Inicialmente a gente tem colocado todo fechado, e daí vocês, não, vamos soltar, e aí foi como a gente realmente, em termos de projeto, conseguiu também uma questão estética e também mais área de exposição de memórias dentro do próprio quarto, criando essa separação da parte dos gaveteiros e em cima das portas, onde ele consegue deixar também os cabideiros e outras coisas dentro. Né? Porque o que acontece? Eu sempre acho, se eu tivesse feito a escolha de descer isso aqui até o chão, quando desce muito, aí você cria uma área de confinamento para quem está aqui, né? Se você deixa aqui com um grande nicho aberto, a sensação de espaço ela fica ampliada, fica muito maior, fica muito melhor. E apesar... Aí a gente tem que falar assim com o arquiteto, não, faça assim, que é o que a gente quer. Algumas coisas, tem que convencer, ele vai brigando. Eu bato o pé e falo assim, pode fazer. Não, eu falo assim, mas quem vai morar aqui sou eu, então você faz, que eu quero ele aberto assim, de todo jeito. Eu vou ter espaço para uma coisa e outra. E outra escolha também, que aí eu gosto, é escolha, mesmo se fosse o caso de ser inteiriço, que não é o caso aqui, eu gosto de gaveta exposta, não gaveta dentro de armário. Para mim, a coisa mais sem lógica do mundo é eu ter que abrir uma porta para abrir uma gaveta. Isso para mim é uma sem função. Aqui eu já venho, já faço a coisa direto. Para que eu vou complicar a minha vida se eu posso descomplicar? Não, exato. E aqui, se a gente for ver, mesmo sendo o amadeirado pau-ferro, que tem esse peso, como tem uma profundidade e o recurso também que a gente trouxe da iluminação, essa ideia de amplitude, a gente ainda assim conseguiu permanecer e trazer uma identidade geral do próprio apartamento. Então a gente vê que tem elementos de cores, mas também tem coisas que se repetem em alguns ambientes, que não fica algo, apesar de repetir, não fica repetitivo, mas também traz um aconchego e um charme, porque é um tom amadeirado. Então essa questão do amadeirado também traz uma sensação de aconchego muito grande. E aí a sugestão que a gente trouxe, né, das duas arandelas ali também na cabeceira de cama, que quando quiser uma luz um pouquinho mais indireta, algo mais tranquilo, e à noite também isso consegue, realmente faz toda a agradável, né? realmente muito agradável. Bacana poder... E aí resolve também um outro grande problema que
para mim que tinha, vamos lembrar que o apartamento não tinha as varandas, eles tinham terminado com as varandas. Então esse quarto ele avançava para lá e tinha, ali nem era cortina de vidro, era pior ainda, era um blindex horroroso. Apesar de eu ter esse quarto super ventilado, eu tinha uma estufa aqui dentro. Aí era um erro enorme. E ainda para piorar, a pessoa da reforma anterior tirou essa porta daqui e trouxe ela aqui para dentro da varanda. Então aí agora no projeto a gente consertou, ajusta e coloca aqui. E trouxe para cá. E também um ponto alto que a gente estava conversando, aqui na parte do banheiro, a gente continuou, né, e optou por todas as bancadas terem o mesmo tipo quando eu escolho uma para mim repete em tudo, que eu prefiro, geral, eu não gosto muito dessa coisa de cada um do acordo, isso me incomoda muito. Até outra escolha que normalmente eu gosto de fazer é escolher o mesmo porcelanato para a parede e para o piso. Né? Às vezes a linha é até diferente, as linhas não, a linha é a mesma, mas o acabamento é diferente por alguma coisa, acho que aqui nem foi. Esse daqui, no caso, também foi, que a gente coloca justamente... foi tudo uma coisa só, né? E o polido. Isso, aí só trocou o acabamento. De acabamento. Mas a textura, né, ela é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí pra mim ficou perfeito. Porque aí e o pedido especial. E aí aqui no banheiro eu tenho um pedido muito especial. Porque eu já passei por dois processos, eu já fui atropelado por um ônibus e fiquei muito tempo sem andar, e já passei por um tratamento de câncer, que eu fiquei muito debilitado. Então, assim, tomar banho no chuveiro, eu tinha que tomar sentado. Então eu falei assim, olha, eu já tive problemas na vida que me pediram para tomar banho sentado. Eu quero o banco dentro do banheiro, porque se eu precisar em algum momento, o banco já tá ali e já fui. E aí tem a coisa número 2, né? Que eu tinha visto há muito tempo atrás que a dificuldade que tem de lavar a perna, porque eu tenho uma prótese de acetábulo, eu não consigo botar a mão no pé assim com facilidade. Aí o banheiro lá vira um apoio para poder levantar o pé e lavar a perna, porque eu não faço um alongamento para lavar perna e pé. Né? Facilitou bastante, né? Facilitou minha vida. Aí pronto, aí foi mais um check. Ponto positivo. E os nichos que a gente também colocou para poder facilitar, para não ficar com nada, aqueles apoios que a gente compra o kit, mas que é ruim, que você fica se batendo, algum espaço, tem também essa questão. Podendo fazer, porque tem vezes que não dá, o arquiteto se vira e acha outra solução, mas aqui conseguiu fazer. E de ponta a ponta, só não ali ponta do shaft, e aí, mas mesmo assim, tranquilo, levando em consideração que tem o banheiro, perfeito, então, para mim o espaço foi sempre ideal. Com a queda, empoça a água agora. Dá até prazer tomar banho e ver a água caindo e já descendo direto pro ralo. Às vezes eu fico até olhando ela rodopiando e descendo. Então, Anderson, muito obrigado por poder compartilhar um pouco da história. Satisfação. João, eu te agradeço demais com você. Abraçar esse menino, porque ele tem que encurvar bastante. E aqui, olha o tamanhozinho que eu fico perdido. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por atender todos os nossos zilhões de... Eu falo que a gente é um cliente bom, mais ou menos, né? É bom porque a gente sabe muito do que a gente quer, mas às vezes querer saber muito do que quer mesmo, a gente faz uma forçada, né? Mas eu acho que isso é muito justamente dessa troca, desse lado humano do projeto de arquitetura, né? Não tem como excluir. Como você até comentou, quem vai depois morar aqui são vocês. Então tem coisas que eu, como arquiteto, vou orientar, mas são escolhas pessoais que justamente trazem identidade e personalidade ao projeto, que não fica um projeto copia, cola. E essa é justamente a minha proposta, e no final o meu objetivo é falar assim, o meu cliente gostou daquilo que a gente pensou, daquilo que a gente projetou junto e tirou do papel, né? Porque é muito legal quando a gente tá lá no escritório pensando, projetando, mas você vê aquele sonho realizado, é algo que realmente transborda nosso coração de alegria e muito feliz. E a gente consegue sentir isso, assim, consegue sentir Newton e eu dentro dessa casa. A casa realmente faz parte da gente. E fico feliz em ter E eu agradeço bastante. Obrigado de verdade, obrigado, de verdade. Te abraço esse menino encurvado.